Oi, eu sou a Cláudia Ferreira e hoje eu vou gravar mais um módulo de papéis, características e benefícios. Esse módulo, ele fala de uma coisa que parece que as pessoas conhecem super bem, mas tem muita dúvida ainda a respeito desse assunto, que é a diferença entre papéis offset e papéis couché. A primeira grande novidade que eu vou contar para muita gente é que o papel couché nasceu offset. Na verdade, o couché, ele é o papel offset com uma camada na superfície. Uma camada de caolin, carbonato de cálcio. Essa camadinha, ela tem um propósito. Alguns propósitos, na verdade. E se a gente for fazer um paralelo com alguma outra coisa, é como se fosse imagina uma parede que você construiu e que depois, sobre o reboco normal, você aplica uma camada de massa fina. Como aqui, aplicou uma massa fina. Essa massa fina aplicada sobre a camada do offset, que transforma o offset num couché. Couché, o próprio nome já diz. Couché vem de um termo francês. Couché em francês significa camada, é a couchage, é a aplicação dessa camada sobre o papel offset. E em inglês chama-se couché de coated paper, que é também coated, é revestido. Então são papéis que têm uma camada que recobre, na verdade, que recobre um papel originalmente offset. Essa camada, ela tem como função deixar o papel com uma brancura regular. Isso também o offset deixa, mas você pode controlar de uma maneira um pouco diferente. E principalmente ele muda a forma com que a tinta é absorvida. Existe o couché fosco e o couché brilho. Eu vou mostrar para vocês em detalhe. Na verdade, a grande diferença está na superfície do próprio papel, onde uma tem um pouquinho mais de brilho e a outra é bem opaca, mas na hora que você imprime, tanto na superfície do couché fosco quanto na superfície do couché brilho, a tinta, a área impressa, ela tem brilho. E por que isso acontece? Quando a gente fala de um papel offset, isso não acontece. Aqui a gente tem esse caderninho feito no papel offset, ele é inteiro opaco, inclusive na área impressa. E por que isso se dá? Quando a gente fala na superfície do papel, que não é revestido, ele tem os poros e a tinta, vamos pensar na tinta como tendo dois componentes. Lógico que tem mais que isso, mas vamos pensar nela como duas partes. Uma de pigmento e uma como se fosse um óleo para transportar esse pigmento para o papel. Quando a gente fala no papel offset, toda a tinta ela é absorvida pelos poros do papel de maneira uniforme, ela é inteira. Óleo, pigmento, tudo entra no poro do papel e não fica nada na superfície de forma diferenciada. Quando a gente fala no couché, que acho que é a principal razão pela qual esse revestimento existe, além de deixar a superfície mais lisa, é que a parte, vamos imaginar que a parte do pigmento fica na superfície do papel e o óleo penetra no papel. Isso faz com que essa parte de pigmento fique mais intensa na superfície do papel, ganhando mais nitidez e mais brilho. Por isso que o couché é o amor das gráficas, porque o couché ele ressalta muito o trabalho da impressão offset. Para a gráfica a gente brinca que o papel bonito é o couché fosco e o bom papel é o couché. Tem que ser couché e se você quer o mais bonito, usa o fosco. Mas a gente também não adianta você pensar na ideia de que o couché, por isso, é um papel melhor que o offset. Porque tudo depende da aplicação e do seu gosto, do que você espera como resultado final. Mas uma coisa é verdade, quando a gente pensa numa foto, numa impressão que você tenha que ter uma imagem com uma maior definição, a tendência é que o couché faça essa impressão com mais nitidez, com mais respeito aos detalhes. Agora eu peguei para mostrar para vocês dois exemplos de livros de arte, um no offset e um no couché. E aqui a gente vê, esse aqui, por exemplo, é um livro que fala de arte e tem algumas imagens no offset. E aqui a gente tem um outro, impresso inclusive pela Pancron, que a gente vai ter a impressão no couché
Inclusive aqui dá para observar uma outra coisa interessante a respeito do couché, que essa área, além de ser impressa em offset, ela tem um verniz com reserva para aumentar o brilho e para diferenciar essa área impressa do restante da folha. Então essa área aqui, que estava justamente quadrado com a obra, ela tem uma força muito maior porque ela tem esse brilho também. Quando a gente fala no papel offset, como a superfície dele não é tão lisinha quanto a superfície do couché, esse verniz com reserva, ele fica um pouco ondulado. Você vai refletir na superfície do verniz exatamente a superfície do papel. Então, se ela não é totalmente lisinha, o verniz não vai ficar totalmente lisinho, e o mesmo acontece com a laminação, como a laminação da capa. Aqui a gente tem um couché laminado, então ela fica muito lisa. Se fosse um offset, ela ia ter um pouquinho de ondulação. Agora, o papel offset pode ser bem liso? Ou a ideia de que por causa disso a gente vai pensar que o papel offset é rugoso? Não, ele pode ser muito liso, porque existem papéis muito calandrados. O que é a calandra? A calandra é uma etapa no final da produção do papel, onde você tem um cilindro quase espelhado de tão liso, que lustra a superfície do papel, deixando ela mais compactada e mais lisa. Mas mesmo assim, você tem a presença do poro do papel de uma forma diferenciada do couché. O couché vai mesmo assim ser mais lisinho. A gente tem exemplo aqui de um livro da Mandacaru que é feito no offset super liso, bastante liso esse papel. Então aqui não são fotos, são gravuras, mas que você percebe também é um papel muito liso, mas não é um couché. E aí que vai a questão do gosto. Eu particularmente gosto mais de papéis opacos do que de papéis com brilho. Eu prefiro mesmo peças de arte impressas num papel que não tem o brilho do couché, mesmo que a gente fale que isso pode perder um pouco da nitidez, mas é uma questão de gosto também. Acho que quando a gente imprime em couché, as coisas ficam um pouco mais com cara de revista. Elas têm uma cara de catálogo, não tem tanto essa pegada de arte. Agora, como eu falei, cada material, isso sempre é assim, cada material pede um suporte diferente. E se eu quiser imprimir alguma coisa com uma super definição, mas não quiser de jeito nenhum o couché, o que eu faço? Bom, existem papéis, a gente tem papéis especiais, papéis finos, já feitos com essa tendência, que você tem papéis tratados na superfície, mas é diferente do coating do couché. Então você tem a aparência de um papel não revestido, mas com a definição de imagem, da definição da impressão muito maior do que de um papel offset sem nenhum tipo de tratamento. A Fedrigoni tem o tintureto estuco, que você consegue perceber um pouquinho do brilho de uma camadinha leve, mas muito mais próximo do offset do que da aparência do couché. É um papel fino, um papel lindo. E a Arjo Wiggins tem o Sensation, que já tem até a aparência mais de papel não revestido, mas que a impressão offset fica muito otimizada quando se usa esse papel. Então tem opção e tem diferenças e, como sempre, cada trabalho pede um papel e o Portal do Papel está aqui para ajudar você a escolher o seu. Então, se você tiver algum case gráfico para contar para gente, alguma experiência entre couché e offset que você queira compartilhar, a gente está aqui para te ouvir e está aqui para te ajudar a decidir. Então, curte a nossa página no YouTube, segue Instagram, Facebook, a gente está aqui para fazer mais um vídeo para vocês na semana que vem. Até lá!